Fala galera, aqui quem está falando é o professor Felipe e nesse vídeo nós vamos falar sobre a dilatação anômala da água. Esse termo anômalo significa anormal, incomum. Então a água, assim como qualquer outro líquido, se você vai aumentando a temperatura, ela expande, ela dilata. E se você diminuir a temperatura, ela contrai. Só que vai ter uma faixa ali de temperatura em que ela vai se comportar de forma diferente, ela vai se comportar de forma anormal. E aí a gente vai falar justamente sobre esse tipo de dilatação. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria começar falando com vocês, retomando sobre o conceito de densidade. Densidade é massa dividido pelo volume. Em qualquer corpo, por exemplo, se nós pegarmos um bloquinho, esse bloquinho a uma temperatura T0, ele tem uma certa massa m e tem um volume V0. Quando ele sofre um aquecimento, devido a esse aquecimento, as dimensões desse bloquinho vão aumentar. As dimensões desse bloquinho aumentando, então aqui na temperatura final, faz com que ele tenha um volume final que seja maior do que esse. Mas o que acontece com a massa? Bom, a massa ela vai permanecer a mesma. Então, se a minha massa permanece a mesma, quando o meu volume ele aumenta, consequentemente, a minha dilatação tem que diminuir. Então, isso aqui para seguir a proporção, toda vez que o meu volume vai aumentando, já que a minha massa ela vai ficar sempre com o mesmo valor, a minha densidade tem que diminuir. Isso é obrigatório. E aí, por exemplo, para o caso da água, a água nós sabemos que ela é formada por duas moléculas. As moléculas de água são formadas por dois átomos de hidrogênio. Então, aqui eu tenho um átomo de hidrogênio, aqui eu tenho outro, e um átomo de oxigênio. E aí o legal é o seguinte, quando a água está no estado líquido, essas moléculas de água elas estão muito próximas umas das outras. Elas têm maior liberdade, elas vão ficar agitadas, e elas têm maior liberdade, que é como a gente já viu em vídeos anteriores. Só que a ligação entre elas é muito próxima. Essas ligaçõezinhas aqui, ó, é o que na ciência é chamado de pontes de hidrogênio. O legal é que quando essa água, percebam que devido às moléculas estarem relativamente mais próximas umas das outras, nessa relação aqui, eu tenho sempre a mesma quantidade, né? Quantidade de moléculas ou quantidade de átomos de H2O. E aí, nessa relação, a minha massa é sempre a mesma comparada com essa daqui. Pô, Felipe, mas o que está mudando daqui para cá? O que está mudando é o seguinte, toda vez que a água ela vai congelar, ela vai precisar fazer com que passe a existir uma estrutura cristalina, que é um pouco mais complexa. Só que o legal é o seguinte, com essa estrutura cristalina, esse arranjo hexagonal, devido a esse arranjo existir, ela passa a ocupar um volume maior. Então, aqui ela ocupa um volume menor, ela está mais compacta, e aí se ela ocupa um volume menor, a densidade dela aumenta. Aqui ela vai passar a ocupar um volume maior, isso aqui vai ficar mais espaçado. E aqui entre elas, ó, entre cada estrutura dessa cristalina que está aqui, não existe nada. Essa parte toda que está aqui ó, é o vácuo, não tem matéria nenhuma ali envolvida. A matéria são só essas bolinhas. E aí aqui, como o volume vai ser maior, a densidade tende a ser menor. Então, a gente já consegue explicar através disso que, apesar de ser formado pela mesma estrutura, a água no estado líquido ser formado pelos mesmos elementos, né? Quero dizer, a água no estado líquido e o gelo, que é a água no estado sólido, são formados por H2O. Só que nessa relação aqui é devido a essa estrutura, esse arranjo que ela vai possuir. E o que é bacana é o seguinte, quando a água ela tá para congelar, algumas estruturas dessas vão começar a ocorrer, ou seja, a água congelando, quando ela chegar lá em 4 graus Celsius e começar a ir para 0 graus Celsius, de 4 graus Celsius até 0 graus Celsius, ela começa a ter essas estruturas. E nisso que essas estruturas começam a surgir, ó, então cristais de gelo dentro da água quase congelada, ela vai passando a ocupar mais espaço. Ela não ocupa tanto espaço quanto essa situação,
mas também não vai ficar ali ocupando um pouquinho de espaço, toda socadinha, toda densa ali, toda concentrada nessa situação aqui. Então, essa é a propriedade que a água tem, e isso vai acontecer entre 4 graus Celsius e 0 graus Celsius. Então, vamos lá, ó. Já que isso ocorre, quando eu tenho aqui a água, essa água ela está começando, vamos seguir aqui do 1 para o 3. Então, aqui, ó, antes de eu começar aqui, essa temperatura seria a temperatura de 0. Então, vou botar aqui em cima, ó, em 0 graus Celsius, eu tenho ainda o gelo. E o gelo ele possui essas estruturas aqui. Conforme vai aumentando a temperatura, essas ligações vão rompendo e aí vai começando a tomar esse formato. Só que até que chegue em 4 graus Celsius, a minha mistura, né? Água mais gelo, ainda vai existir essas estruturas aqui dos cristais de gelo junto com a água. E aí, devido à estrutura, ele vai tendendo a diminuir os volumes, mas vai diminuindo aos pouquinhos, vai compactando aos pouquinhos. Então, aqui nós temos justamente isso. Ó. Eu tenho nessa figurinha 1, essa gotinha de água, eu tenho água líquida a 4 graus Celsius, ela fica inchada com os cristais de gelo. Então, está acontecendo aqui um inchaço dela. Conforme a temperatura vai aumentando, esses cristais de gelo eles vão colapsando. E nisso que eles vão colapsando, né, isso aqui vai rompendo para os cristais de gelo e as moléculas vão ficando purinhas, eu vou ter um menor volume ocupado pela água líquida. E aí, só relembrando lá, né, densidade igual a massa sobre volume. Se o meu volume vai diminuindo, a minha densidade ela vai aumentando, beleza? Então, nessa parte aqui, ó, o meu volume é o menor possível. Se ele é o menor possível, a minha densidade, nesse ponto aqui, próximo de 4 graus Celsius, ela é máxima. E de 4 graus Celsius em diante, de 4 graus Celsius em diante, vai aumentando, vai dilatando, vai expandindo. Normalmente, essas moléculas vão começar, nessa relação aqui, ó, a ficar uma mais espaçada da outra. Tranquilo até aí para todo mundo? Então, me acompanha. Nesse gráfico aqui, nós temos justamente ó, esse ponto aqui seria a temperatura de 0 graus Celsius, e aqui está indicando o volume em função da temperatura em graus Celsius. Bom, a gente sabe que sob pressão normal, a temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, nós temos o gelo. E aí o gelo aqui, ó, ele estava com determinado volume, a temperatura, isso aqui, por exemplo, a menos 4, menos 5 graus Celsius, e conforme a temperatura vai aumentando, vai para menos 3, menos 2, menos 1, 0, a temperatura aumenta, o gelo expande de volume. Então, o gelo tende a aumentar o volume aqui. Quando chegar nesse ponto aqui, parte desses cristais começam a colapsar, e aí, nisso que eles vão colapsando aos pouquinhos, isso faz com que o volume da minha água, quando está indo de 0 graus Celsius para 4 graus Celsius, o volume dela diminua, até que todos esses cristais entrem em colapso. E aí, depois de todos esses cristais terem colapsado, ela tende a aumentar. Então, por isso, em 4 graus Celsius, a densidade da minha água ela vai ser máxima. Por que máxima? Porque a massa é a mesma, o meu volume ele vai ser o menor volume possível em 4 graus Celsius, consequentemente, relembrando daqui, a massa é a mesma, o meu volume tende a ser mínimo, minha densidade tende a ser máxima. Então, a água ela vai ter a maior densidade possível em 4 graus Celsius. Então, menos do que 4 graus Celsius, a densidade da água é menor. Acima de 4 graus Celsius, a densidade da água também vai ser menor. E aí vai começar a ficar cada vez menor. Tá, Felipe, mas por que isso é interessante? Por que esse comportamento anormal da água? Então, a água, no lugar dela expandir com o aumento da temperatura, se for nesse regime, aumentando a temperatura de 0 para 4 graus Celsius, qualquer substância, já que está acontecendo um aquecimento, ela tende a dilatar. A água não. De 0 até 4 graus Celsius, ela tende a contrair. E
Acima de 4 graus Celsius, Felipe, de 4 graus Celsius, por exemplo, até 10 graus Celsius, não está aquecendo? Aí, beleza. Aí ela vai dilatar normalmente, ok? Se for o contrário, né, se eu estiver vindo para cá, ó, de 4 graus Celsius para 0 graus Celsius, bom, normalmente as substâncias, quando está sendo resfriado, quando estão sendo resfriadas, elas tendem a contrair. Só que a água, quando vai de 4 graus Celsius para 0 graus Celsius, ela vai dilatar e não contrair. É só nesse regime de temperatura que isso vai acontecer, ok? Para os outros regimes de temperatura, segue o fluxo normalmente. Mas aí vamos ver que isso daqui é interessante para a gente, porque tem duas aplicações bem peculiares. A primeira aplicação é a seguinte, ó. Imagina o seguinte, que nessa região aqui, que está representado na figura, existe um lago. Então, aqui em cima eu tenho o ar e aqui eu tenho a água está contida no meu lago. E aí, por exemplo, por que essa pedra está aqui embaixo e não aqui em cima, flutuando no lago? Porque a minha pedra, a densidade da pedra, é maior do que a densidade da água do lago. Então, por isso, quem é mais denso tende a ficar no fundo. E aí, vamos supor que aqui em cima eu tenho a temperatura de 10 graus Celsius. E aí a água que está aqui nessa parte, ela também tem a temperatura de 10 graus Celsius. Suponha que aconteça um resfriamento e esse resfriamento chegue até 6 graus Celsius. Conforme o ar vai resfriando, parte das moléculas que estão aqui ó, na vizinhança entre o ar e a água, parte das moléculas de água começam a perder calor para o ar. Nisso que elas perdem calor para o ar, a temperatura delas tende a diminuir, a temperatura dessas que estão aqui nesse limite. Ó. Se a temperatura delas tende a diminuir, elas tendem a ficar mais densas. Beleza? Por que elas tendem a ficar mais densas? Porque, por exemplo, quando está diminuindo a temperatura, elas tendem a contrair, elas tendem a ficar mais condensadas. Então, essas daqui afundam, essas que estão bem próximas, 6 graus Celsius, tendem a afundar, e essa daqui que estava aqui embaixo, ainda em torno de 10 graus Celsius, tende a subir, até que toda a minha água atinja uma temperatura de 6 graus Celsius. Se aqui no lugar de 6 for para 5 graus Celsius, vai acontecer o mesmo processo, e aí até que todo o lago atinja 5 graus Celsius. Então, qual é a relação para isso? A relação limite para isso, a minha densidade, ela vai acontecendo isso da mais fria ficar no fundo, então, densidade mais fria tende a ficar no fundo, até que a gente chegue na temperatura de 4 graus Celsius. Quando todo o lago chegar nessa temperatura de 4 graus Celsius, aí acontecem fenômenos mais interessantes. Então, vamos pensar aqui comigo. Ó. Ou que todo lago agora está em uma temperatura de 4 graus Celsius. E aqui as moléculas que eu tenho aqui em cima, ó, ainda minha água não congelou. Mas essas moléculas são moléculas de água que estão a 4 graus Celsius. O ar aqui também está a 4 graus Celsius. Vamos supor que agora esse ar ele diminua a temperatura de 4 graus Celsius para 2 graus Celsius. Então, a gente tinha lá naquele outro exemplo né, que a densidade da água a 10 graus Celsius ela era menor do que a densidade da água a 6 graus Celsius, por exemplo. A relação aqui era válida. Só que aqui agora, o que a gente vai ter? Que a densidade da água, vamos supor que perdeu aqui um pouquinho de calor e aqui eu tenho uma molécula de água que esteja agora a 2 graus Celsius. A densidade da molécula de água a 2 graus Celsius ela vai ser menor do que a densidade da molécula de água a 4 graus Celsius. Ué, Felipe, como assim menor? É, menor porque lembra, a gente viu isso daqui, ó, que a densidade da água era máxima em 4 graus Celsius. Então, por isso acontecer, a densidade dela na temperatura de 4 graus Celsius ela é grandona, e a partir disso, ó, se a gente for diminuindo a temperatura, a densidade dela tende a diminuir, já que o volume dela tende a aumentar. Então, ela tende a dilatar no lugar de contrair, de 4 graus Celsius para 0 graus Celsius.
Como isso acontece? Essa molécula aqui que está agora a 2 graus Celsius, ela vai ficar na superfície. Se for de 2 graus Celsius para 1 grau Celsius, ela vai continuar na superfície. Se for de 1 grau Celsius para 0 graus Celsius, ela vai continuar na superfície. Ó. As mais geladas irão continuar na superfície e vai congelar. Então, a superfície do lago tende a congelar de cima para baixo. E aqui embaixo vai ficar muito próximo de uma temperatura de 4 graus Celsius. Então, essa relação ela se torna útil por conta disso. Então, por exemplo, quando a gente vê em filme, vê em seriado ou em fotografia, é esse fenômeno que está aqui, ó, temos a superfície do lago congelada, apenas a superfície, e aqui embaixo nós temos água em torno de 4 graus Celsius, porque a água mais densa ela tende a ficar embaixo, e aí devido a esse resfriamento. Então, por esse comportamento anormal, a água ela congela de cima para baixo e não de baixo para cima. Se fosse de baixo para cima, toda vez que ela fosse congelar, teve um inverno muito rigoroso, aí congelaria esse pedaço aqui. Aí o próximo inverno não teria nem dado tempo ainda dela descongelar, congelaria esse outro pedaço. Aí no próximo inverno, suponha que não tenha dado ainda, vai descongelar toda a fauna, toda a flora que tiver envolvida aqui embaixo morreria. Então toda a vida subaquática iria morrer. Mas como fica essa camada de gelo, essa camada de gelo, além do gelo ser um isolante térmico, ela não permite que essa temperatura aqui se resfrie mais. Para os micro-organismos, para os organismos que viverão por aqui, essa temperatura para ele estaria como se fosse até um morninho comparado com a temperatura exterior. Então, por exemplo, ó, quando nós temos aqui até 4 graus Celsius, a minha água a 8 graus Celsius, 7, 6, 5, 4, ou seja, essa daqui, quanto mais quente, menos denso fica, né? De 4 graus Celsius em diante. Aqui em cima sempre vai ficar as moléculas menos densas e aqui também sempre vai ficar as moléculas menos densas. Só que esse 4 graus Celsius que é o segredo, que é o pulo do gato para a água congelar. Papai do céu, quando pensou no mundo, ele pensou justamente na substância, né? Na água. Então, as moléculas de água terem essa relação, essas pontes de hidrogênio, essas ligações, para que isso viesse a acontecer e a gente consegue até caminhar na superfície, né? Nessa superfície congelada, se as camadas forem bem grossas, em invernos bem rigorosos. Outra aplicação que vocês já devem ter visto é quando você coloca uma garrafa no congelador e essa garrafa ela está cheia d'água. E aí vamos supor que você coloque essa garrafa a 25 graus Celsius. Quando você colocar a 25 graus Celsius, e aí a temperatura começa a diminuir de 25 graus Celsius, vamos supor que chegue até 4 graus Celsius. Quando isso acontece, a temperatura diminuiu. Se a temperatura diminuiu, ocorreu uma contração. Essa contração ela foi tanto para o vidro contraiu, a garrafa contraiu, quanto a água que estava contida dentro dele contraiu. E, inclusive, a água contraiu mais do que o vidro, porque a gente sabe que um líquido, o coeficiente de dilatação volumétrico é maior do que o coeficiente de dilatação volumétrico de um material que seja sólido. Então, a água vai ter contraído muito mais. Então, não tem problema nenhum até 4 graus Celsius. O problema é quando ela começa a congelar, que é de 4 graus Celsius até 0 graus Celsius. O vidro ele vai seguir o caminho que seria normal, então ele vai sofrer uma contração, o vidro contrai, porém a água entre 4 graus Celsius e 0 graus Celsius, ela dilata. E aí, através dessa dilatação, isso aqui começa a ficar cada vez mais imprensado, vai chegar a estourar a garrafa de vidro no congelador quando ela está congelando. Ou aquelas garrafas PETs, né? Quando você coloca ela com água dentro do congelador, você percebe que ela está estufada. Se ela chegou a ficar congelada, ela fica bem estufada. Beleza? E isso ocorre justamente por quê? Porque a densidade da água é máxima em 4 graus Celsius. Bom, galera, esse foi um vídeo explicando sobre a dilatação anômala da água
e nos encontramos nos próximos vídeos.